Que satisfação estar aqui. Bem que não quebrou. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que recebi da irmã há uns 2 meses atrás, né, quando nos conhecemos em outra casa, e ela veio gentilmente me fazer o convite para vir conhecer a casa. E desde a hora que eu cheguei, eu estou encantado com mais um pontinho, mais um cantinho de luz em São Vicente. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui. Então, desde já, eu os saúdo por terem vindo e agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui junto de vocês. Ok? Aí, quando ia chegando a data da gente vir aqui, aí eu pensei, o que eu vou falar? Né? Primeira vez na casa, não posso chegar chegando, como se diz, né? Tem que chegar tranquilo. E aí eu fui lá procurar nas obras de Emmanuel, escolhi um tema que é muito importante e que eu convido vocês a prestar bastante atenção nas falas de Emmanuel, nessa leitura curta, mas muito proveitosa e muito direta aos nossos conhecimentos e no nosso dia a dia. Nós vamos falar hoje a respeito de família. Achei um tema muito bom, porque nós somos uma grande família espiritual, não é verdade? Nós estamos aqui hoje nos semeadores e todos que já se conhecem fazem parte desta família espiritual, que é os semeadores. Mas antes de estarmos aqui, nós temos a nossa família, aquela que nós estamos incluídos, que vivemos, que estamos obrigatoriamente envolvidos nela. Muitos podem até achar que existe algum problema, entre aspas, ou algum desafeto dentro da própria família, mas eu garanto para vocês que nada acontece por acaso. Desde antes da gente vir para esse plano terreno, tudo já é traçado. Nós detemos esse conhecimento, não é verdade? A gente pede para vir onde nós estamos, com um comprometimento junto aos espíritos superiores de resgatarmos dívidas e débitos passados. Portanto, eu afirmo dizer para vocês, categoricamente, que ninguém erra de endereço. Estamos onde devemos estar. Viemos onde devemos vir. Vivemos com quem precisamos viver. Dito isso, eu quero salientar a todos que nenhum problema que possamos ter, ele está lá em vão, como eu já falei. Ele está lá justamente para que a gente pratique aquilo que a gente já aprendeu, pelo menos aqui, ou sabe qual é o caminho que devemos seguir, que é o do caminho do perdão. Palavra muito difícil, muitas vezes, e muito difícil para que entendamos a necessidade. Mas eu, Rogério, tenho 3 vigas básicas e muito sérias no Espiritismo, que é o perdão, o amor e a caridade. Então, quando a gente aprende esses 3 elementos, o perdão, a caridade e o amor incondicional a todos nós, a gente vai viver melhor, eu garanto para vocês. Mas até chegarmos a esse entendimento, porque eu ainda estou a caminho, nós precisamos cuidar de nós principalmente. Então eu peço licença para vocês, para começar a ler a leitura de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Alguém conhece esse livro? É uma obra-prima e é um instrumento de trabalho para quem gosta de falar em público, maravilhoso, porque ele é muito simples. Ele tem 30 lições, dá para a gente ler uma por dia, e repetir nos meses afora, e há uma mudança, se você entender direitinho o que o Emmanuel traz aqui, você vai mudando gradativamente, porque esse livro é fantástico. Depois, quem tiver curiosidade, pode fotografar, eu indico, não há problema, ok? E na lição número 12, desse livro maravilhoso, se intitula Família. E eu peço licença a vocês para poder ler, ok? E diz assim o benfeitor: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve.
Já começou o primeiro chute na canela, né? Que a gente já começa a pensar que nós estamos imbuídos onde precisamos estar. E o reflexo de tudo que a gente passa hoje são consequências de vidas passadas. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou mais claramente, cada um de nós apenas, então pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já se estendem os reflexos que se digam respeito. É assim que na esfera do grupo sanguíneo, o espírito reencarnado, ou seja, todos nós, segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio. Ou seja, nós encontramos pessoas no decorrer da nossa existência com quem a gente se dá muito bem, muitas vezes até melhor com os nossos, né? A gente se dá muito bem com um amigo, se dá tão bem com esse amigo, do que muitas vezes com alguém da nossa própria família. E existe uma explicação muito clara a respeito disso. São espíritos afins que se reencontraram nessa mesma existência. Portanto, não é diferente do aquele que a gente acha que é o problema. O que eu quero deixar claro é que por mais que nós tenhamos problemas com qualquer tipo que seja em nossa existência, seja em casa, no trabalho, onde for, eles estão lá justamente para nos testar. Falar de família hoje é justamente para aguçar a necessidade que precisamos ter de praticarmos o perdão, de praticarmos a boa convivência, de deixar o melindre de lado, porque espírita tem muito melindre, vocês já repararam? Espírita é ótimo para ter melindre, né, meu irmão? Eu costumo dizer o seguinte, que os cristãos mais complicados que eu conheço, eu, Rogério, são os espíritas. Que espírita, em determinado momento, tem uma prepotência, vocês já repararam? Não é verdade? Eu sempre escuto um sorrisinho, é porque é verdade. Eu já tenho 37 anos de doutrina espírita, então eu já vi de tudo, inclusive na pandemia, onde a gente precisava muito de uma ação e que não houve. Pelo menos eu falo da USE Guarujá na época, né? E por causa disso eu arrumei algumas inimizades, porque eu falava a verdade e as pessoas não estão preparadas para falar, para ouvir a verdade. Então, os espíritas que eu conheço, alguns, né, têm um grave problema com o ego. Então, precisa lapidar isso, precisamos entender que nós estamos aqui, como Jesus nos pediu, para servir ao próximo, para sermos amáveis e gentis uns com os outros. Jesus, em seu tempo, nos pediu o quê? Que nós nos amássemos uns aos outros, não é verdade? Será que nós fazemos isso? Será que nós estendemos as mãos para aqueles que precisam? Será que nós abraçamos a quem, às vezes, muitas vezes, precisa apenas de um abraço para que a energia desse abraço equilibre a energia do outro que está para baixo? E nós já detemos o conhecimento. Nós já sabemos o momento ideal de chegar num ambiente, principalmente numa casa maravilhosa como essa. Eu estou realmente encantado e muito feliz por estar aqui. E vou voltar aqui mais vezes, graças a Deus, né, meu irmão? A Silvina dá risada porque quando nós agendamos, ela falou assim, ai, meu irmão, que bom, 5 vezes nesse ano ainda de 2024, que bom. Eu queria que fossem 10, tá bom? Mas 2025 vem aí, né, meu irmão? E a gente agenda mais. Portanto, queridos, brincadeiras à parte, o que eu quero deixar bem claro, bem decidido para vocês, é que nós precisamos deixar o nosso ego de lado. Precisamos ser mais altruístas com aqueles que precisam. Por exemplo, uma casa como essa sempre precisa de ajuda. E nós temos um grande tesouro. E vocês sabem o que é? Qual é o grande tesouro da humanidade? O grande tesouro da humanidade é o nosso tempo. Então, todo mundo aqui pode dispor um pouquinho do seu tempo para vir ajudar, para vir colocar a obra em pé, ajudar a instituição a continuar sempre firme no propósito de ajudar, porque eu acredito que ajudem bastante gente aqui, né? Bastante famílias, pessoas que precisam. Então, os espíritas precisam se unir. Acima de tudo, precisamos estar conectados naquela palavrinha que eu citei como tema
para a minha vida, caridade. A caridade precisa ser uma coisa que precisa brotar de todos nós, sem o ego, deixando o ego longe dessa situação e que nós pratiquemos sempre o bom convívio entre todos nós. Mas vamos continuar na nossa leitura para a gente não fugir do tema. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Olha só, a lei do renascimento, que ela é fundamental para todos nós, o patrimônio evolutivo em que se exprime no espaço do tempo, também é aí, segundo Emmanuel, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia que vemos e dispomos de cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral. A tara familiar, ou seja, o valor familiar, por esse motivo, é a resultante da conjugação de débitos. Se a nossa tara familiar, se o nosso valor familiar é resultante de débitos do passado, aí você coça a cabeça e fala, caramba, mas tem aquele irmão que eu não gosto, né? Pois é, ele está lá justamente, e vocês estão aqui também, justamente para que a gente possa desenvolver dentro de nós o amor, o perdão, para que esses espíritos se reencontrem nesta encarnação, de acordo com como pedimos, antes de reencarnar, como eu disse, para que nós nos ajustemos, para que essas diferenças se dissipem e que possamos continuar a viver a nossa vida aqui sem qualquer tipo de mazela com quem quer que seja. Já estamos nessa casa, eu acredito, muitos de nós, de vocês, há bastante tempo, e já entenderam a necessidade de aprender o perdão. Vir para uma casa como essa, escutar eu e tantos outros colegas que vêm aqui à frente, falar de perdão, de caridade, de gentileza, de simpatia, entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é muita vantagem, vocês concordam? É a mesma coisa que você ficar viciado em água fluidificada e passe mediúnico. Vai nos tornarmos pessoas melhores? Vai nos garantir que somos espíritas, porque bebemos água fluidificada e tomamos o passe mediúnico? Isso não modifica ninguém. O que vai modificar, sinceramente, dentro dos nossos corações, é a nossa mudança radical. A mudança que precisamos ter de comportamento moral. Pois, como dizia Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita aquele que consegue lutar contra as suas próprias imperfeições. Não é mesmo? E o que nós estamos fazendo para lutar contra as nossas imperfeições? Será que nós já atingimos esse nível de entendimento? Entendimento nós temos, mas nós já demos o primeiro passo. Então, o contexto familiar, ele está lá justamente para nos testar. As pessoas não veem, as peças, elas não vêm separadas. Se você se dá melhor com uma pessoa da rua do que com alguém dentro da sua própria casa, é preciso que você desperte a atenção para que esse ajuste seja feito, a qualquer custo. Senão, sabe o que acontece? Vocês desencarnam e aí vão ter que passar mais uma oportunidade reencarnados para recuperar esse tipo de problema. É simples. Pratiquemos o perdão. É fácil? Não é fácil. Mas ninguém disse que seria. Alguém disse aqui, vocês já leram, que o Espiritismo seria fácil e que é tranquilo a gente viver? Eu me tornar espírita, vou ler alguns livros, sou um praticante, vivo na casa, tomo meu passe, e agora estou zen, vou ter meu cantinho no céu. Muito pelo contrário, né? Quando nós conhecemos as leis, todas as leis divinas que nos regem, o compromisso passa a ser de quem? Maior é nosso. Nós seremos os mais cobrados, não é isso? Quando detemos o conhecimento, nós passamos a ser mais cobrados por ele. Porque quando chegar a nossa vez de voltarmos à casa do Pai, vai dizer assim, pois é, meu irmão, gostava de falar em público, né? Pois é, mas o que você fazia?
Isso no meu caso, né, gente? Não é de vocês, que vocês já estão num patamar acima, né? Vocês já estão num degrau acima, diferente, estou falando de mim. Aí eu vou chegar lá e vou falar assim, pois é, meu irmão, você falava tanto de perdão, de caridade, de amor, e o que você fazia? Aí você coça a cabeça, será que eu posso voltar para continuar? Não, agora não tem mais jeito. Aí você vai ter que resgatar todos os débitos que aqui você produziu, lá. E se você não depurá-los aqui antes de partir, você volta numa próxima oportunidade para fazer tudo de novo. Uma certa ocasião, há 9 anos atrás, eu assisti um seminário com a sobrinha neta de Eurípides, que esteve em Santos, Alzira. Alguém aqui conhece Alzira? Lá de Araxá? Pois é. E ela falou uma coisa muito interessante que cabe agora aqui para vocês. E ela disse exatamente o que eu vou reproduzir agora. Se nós viemos aqui comprometidos a resgatar débitos do passado e não fazemos, ou seja, os problemas estão aqui, nós já detemos o conhecimento, identificamos esse problema, e nós não nos ajustarmos com esse problema, não vai ter problema nenhum. Você volta e repete tudo numa próxima encarnação. Sabe aquela história quando a gente é criança, que a gente repete de ano? Mais ou menos isso. O que vai adiantar eu ter que vir numa próxima encarnação, porque eu não aproveitei essa que eu estou para resgatar aquele débito que eu tenho com A, B ou C. Estejam eles onde estiverem. Pede-se uma reencarnação completa, com a necessidade futura de ter que você reencarnar novamente para ter que resgatar aquele débito. Porque nunca esqueçam, nós pedimos para ver e nos comprometemos em liquidar esta fatura. E muitos de nós deixamos essa fatura rolar solta. Pisou no meu carro, eu não vou perdoar, não aceito, não concordo, não admito. E aí o nariz, levanta, principalmente dos nossos, né, dos espíritas, e aí você fica assim, caramba. Chega lá na hora que eu bateu o ponto lá na chegada na casa do pai, aí você fala, puxa vida. Quer dizer então que eu perdi aquela reencarnação, que eu acabei de sair dela, porque eu não fiz aquilo que eu tinha comprometido? Você perdeu uma reencarnação, você teve a oportunidade e você não cumpriu aquilo. Eu estou falando isso de um modo figurado, né, para que nós possamos entender a necessidade real de nós, de todos nós aqui presentes, e de uma humanidade inteira, aprendermos o perdão, de vivermos bem uns com os outros, de estarmos em paz com quem quer que seja, e liquidarmos qualquer tipo de sentimento negativo. Isso é fundamental para aqueles que se consideram espíritas e aqueles que estão a caminho do entendimento do espiritismo. Portanto, não há mais tempo a perder. Precisamos preparar a nossa volta para a casa do Pai. Eu não falo de morte, eu falo de vida, da melhor maneira possível. Lá na frente eu quero colher os bons frutos que eu estou plantando agora. Se o que eu estou colhendo hoje não é bom, não está sendo bom, tudo bem. Eu vou plantar boa semente agora, para que lá na frente pelo menos eu possa ter um saldo positivo. Essa necessidade é de todos nós, de plantarmos a boa semente a fim de colhermos os bons frutos. O fruto do entendimento, o fruto da compreensão, o fruto do amor para com todos, o fruto de ser uma pessoa agradável, simpática, gentil, de se colocar à disposição, é o fruto do bom viver. Se até hoje nós não conseguimos, de alguma forma nós fizemos uma semeadura um tanto quanto equivocada, mas não importa. Nós temos a chance e a oportunidade nesta encarnação de fazermos ainda o melhor. E continua o benfeitor. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Mas também as algemas do constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os
clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos. Isso são o salvo. É aquilo que veio de outra oportunidade. Eles, queiramos nós ou não, eles estão aqui. Mas se você é uma pessoa extremamente do bem, tranquila, que bom, continue assim. Mas se a pessoa ainda tem alguma coisa a ser ajustada, alguma coisa a ser sintonizada no daio de nossas vidas, o momento é esse. A oportunidade é exatamente essa. Nós não teremos outra. Teremos? Sim ou não? Não teremos. A oportunidade é essa. Não teremos outra. Temos que aproveitar essa que estamos agora. Pois só essa que nós estamos encarnados. Não é isso? Então, aproveitando essa encarnação, vamos fazer tudo de melhor para nós e para todos aqueles que estão em volta de nós. Praticarmos a bondade, sermos uma pessoa amável com todos, só vai produzir benefícios. E com tudo isso que agrega essa bondade e esses benefícios ao próximo, espíritos bondosos que nos assistem vão continuar nos assistindo e favorecer com que a gente consiga cada vez mais esses benefícios que eles mesmos propiciam para nós. Tudo bem? Para encerrar aqui. É até 10h30, né? Que você falou? Até a memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de muito trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. E aí eu coloquei um outro item aqui, por minha conta e responsabilidade, que Emmanuel nos alerta sobre a lei do renascimento. Por que eu coloquei isso? Porque é ela que faz com que nós estejamos aqui, certo? Sim ou não? Sim. Então, se a lei do renascimento faz com que estejamos aqui agora, ela nos colocou onde devemos estar, como eu falei no início. E o que nós estamos fazendo para que isso surta efeito? Será que nós temos realmente o compromisso assumido entre nós, dentro do nosso coração, de melhorar? Não, eu vou melhorar a partir de agora, eu serei um novo Rogério, eu sei das minhas imperfeições, vou lutar contra, vou corrigir, vou proibir que isso me domine, não aceito mais isso, em nome de Deus, em nome de Jesus, eu vou melhorar. Nós fazemos isso? Fazemos? Quem daqui faz isso? O exame de autoconsciência. Tentamos, né, meu irmão? Estamos a caminho, é isso mesmo. Estamos a caminho, mas o negócio é não deixar de tentar. O negócio é continuar sempre tentando, mesmo que escorreguemos, que a casca da banana nos jogue no chão, a gente levanta e ande em frente. Porque nós precisamos sair do senso comum. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Principalmente quando sabemos e temos o conhecimento que essa atitude não nos faz bem, ou até a outra. E aí, quando a gente encontra aquele bom e velho amigo, eu falei isso lá no Vidar aquela vez, o bom e velho amigo de todas as noites. Vocês conhecem o bom e velho amigo de todas as noites? Quem conhece aqui, levanta a mão. Ninguém? Opa, escutei falar a palavra, quem falou? Isso aí, meu irmão, é o travesseiro. Todas as noites a gente não encontra com ele. Então, tá lá, é nosso bom amigo de todas as noites. Alguém já pensou besteira aí, né? Então, o bom e velho amigo de todas as noites é o travesseiro. Porque quando a gente for encostar a cabeça nele, é ali que vai passar o quê? O filme do que nós somos, do que nós cometemos de equívoco e o que nós poderíamos ter feito diferente. Não é verdade? É na hora do travesseiro, na hora que a gente deita para descansar o corpo físico, que nós vamos nos preparar para fazer as nossas orações, que aí começa a latejar. O que lateja? A nossa consciência. Puxa, eu poderia ter feito melhor. Silvina me ligou e eu não dei atenção para ela, e aí, caramba, como é que será que ela está? Puxa, eu vou ligar para a Silvina, vou me retratar com ela.
Sabe, é ali, naquele momento, que a gente coloca a cabeça no travesseiro, põe o velho amigo de todas as noites, que a gente vai passar um filme na cabeça da gente. E a gente vai falar assim, caramba, amanhã eu vou me redimir com a Silvina. Vou ligar para ela e vou falar, olha, eu vou o mês inteiro nos semeadores para cobrir essa minha falha, né? Então, é isso que nós precisamos fazer. Certa feita, eu falando sobre esse tema, uma pessoa levantou o braço e falou assim, meu irmão, mas se o meu problema estiver em outro estado? Eu falei, oi? Gente, não existe problema. Eu posso estar no Japão com o meu desafeto lá, eu vou me redimir com o meu desafeto no Japão. Nós temos a internet, não é verdade? Era uma senhora e eu falei, nós temos tudo nas nossas mãos. Por mais que o nosso problema ou desafeto esteja longe, nós podemos ir até eles. Depende de nós. Divaldo Pereira Franco fala uma coisa muito certa. O perdão é bom para quem o concede. Eu preciso perdoar de coração. Se a pessoa que eu perdoei não quer o meu perdão, o problema não é mais meu. O problema de quem é? É dela. E é isso que vocês precisam estar atentos. Se o problema está muito próximo de você, redima-se com esse problema. Se o problema não está perto de você, diminua essa distância. Mas resolvam qualquer tipo de problemas. Porque como Emmanuel nos alerta, na lei do renascimento, quando a gente está lá prontos para reencarnar, felizes, nossa, vou reencarnar de novo, caramba, que bom, mas eu me comprometi. Aí eu chego aqui, não faço nada daquilo que eu me comprometi. Aí segundo a Alzira, né, sobrinha neta de Eurípides, sabiamente falando, não tem problema. Eu venho aqui, não faço o que eu me comprometi, volto para lá. E aí perco uma reencarnação inteira, porque eu não aprendi o perdão, porque eu não pratiquei a caridade com esse que precisava do meu perdão. Portanto, meus amigos, não podendo me alongar mais, eu gostaria de deixar claro para vocês que tenhamos nós os problemas ou não, porque todos nós temos, se forem de ordem pessoal, de um para o outro, o momento é esse. A hora é essa. Nós precisamos arregaçar as mangas e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos dentro de uma casa como essa. Arregaçarmos as mangas e colocarmos para valer o conhecimento que os livros espíritas nos trazem, aqueles que estudam o Evangelho, aqueles que fazem os trabalhos de evangelização desta casa. Todos nós somos trabalhadores, todos nós temos os nossos compromissos, mas todos nós precisamos colocar nas nossas consciências, nas nossas mentes, que nós somos capazes de atingir os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Ah, mas é muito difícil. Olha, você não tem fé? O que Jesus dizia para nós? Que a nossa fé ainda é do tamanho de um grão de mostarda. Por isso que a gente não atinge. Porque a nossa fé é muito pequena. Porque ele dizia, vós sois reis e podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Desde que nós não tenhamos a fé tão pequena. E nós ainda temos uma fé muito pequena. Portanto, acreditemos em Deus. Tenhamos Jesus Cristo, um Cristo redivivo dentro de nós. Porque ele dizia, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei, eu aqui estarei. Então, ele está aqui no meio de nós, não é verdade? Ele está aqui nos ouvindo, não só eles, como vocês, e tantos espíritos que acompanham que a gente não vê. E que desde muito cedo já prepararam essa ambiência para me receber, para receber a vocês. E o corpo mediúnico do plano espiritual está aqui, nos fortalecendo, nos dando diretrizes, porque a gente perde sempre quando chega, para que a gente possa ser orientado, conduzido e direcionado de uma forma simples, clara, para que todos possam entender qual é o objetivo da lição do dia. Portanto, meus amigos, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, dizer que eu estou muito feliz por conhecer mais um pontinho de luz e que em muito breve a gente vai poder voltar e conversar um pouquinho mais novamente, se assim
Deus nos permitir. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Oi. Claro. Prece final? Claro. Convidamos a todos, nesses breves momentos, respirem fundo, tranquilamente, bem devagar, que possamos nos conectar com o ambiente, a fim de que a espiritualidade que nos acompanha, que dirigem esta casa, possa fazer o seu trabalho. Agradecendo imensamente a oportunidade de aqui estarmos nesta noite e de dizermos muito obrigado a todos os colaboradores que favoreceram para que esta reunião se concretizasse nessa noite. Obrigado, queridos amigos, obrigado, queridos irmãos. Agradecendo principalmente ao nosso querido e amado Mestre Jesus. Ó Senhor, Tu que sabes perfeitamente de todas as nossas necessidades, proteja-nos, dirija-nos e nos conduza pelas estradas que deveremos percorrer sempre em Teu nome. E que um dia possamos ter a grata satisfação de poder chegarmos até perto de Ti e do Teu amor incondicional que tens por cada um de nós. Ave Cristo, aqueles que vão viver para sempre e que aspiram à glória de servir em Teu nome, Senhor, te saúdam e te glorificam hoje, amanhã e todos os dias de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.